Hoje iremos falar sobre empreendedorismo individual e coletivo. Então, pessoal, quando falamos em empreendedorismo, estamos falando no individual e no coletivo, como exemplos aqui. No empreendedorismo individual, são aí relacionados a empresas e empreendedores. Já no empreendedorismo coletivo, estamos falando de grupos de empresas, associações, cooperativas, consórcios, núcleos setoriais, redes horizontais, encadeamento entre grandes e pequenas empresas, arranjos produtivos locais, que também são chamados de APL, redes de APL. Então, a outra situação que a gente tem que referenciar quando falamos em características, né, em abordagens produtivas, estamos falando aqui na abordagem coletiva referente a uma cadeia produtiva. Temos um grupo de empresas, esse grupo de empresas aí é não especializado, compartilhamento pontual de objetivos, né? E algumas ações conjuntas pontuais. Então, quando falamos em cadeias produtivas, estamos falando num grupo de empresas, né, onde tem abordagens coletivas. Já os núcleos setoriais, estamos falando em especializado, compartilhamento de objetivos, ações conjuntas, visão de futuro. E quando referenciamos a rede de empresas, estamos falando ela na comarca horizontal, na marca comum, nas ações conjuntas, no atendimento a padrões de qualidade. E aí tem as ISOs, né? As ISOs 14.000, 9.000 e a OSAS, né? 18.000. Então, as ISOs, a gente sabe que são as normas de qualidade, né? Tanto na qualidade ambiental, quanto na questão de qualidade total do empreendedorismo, né? Para atendimento tanto do cliente quanto no fornecimento do produto. As franquias, elas são especializadas, obedecem a uma hierarquia, tem o licenciamento da marca, tem um padrão de gestão de produtos, tem aí uma preparação conjunta, uma promoção conjunta, um compartilhamento de objetivos e uma visão de futuro. Já o encadeamento GR e MPE, que é aí a característica do micro, né, das micros e pequenas empresas, né, o gerenciamento das micros e pequenas empresas, a gente obedece aí também uma hierarquia. O uso do poder de compra, o desenvolvimento aí de fornecedores, o de pessoas aí de distribuidoras também, né? E aí temos a integração aí referente à estrutura. E os arranjos produtivos também temos a concentração de empresas especializadas, que aí tem a interação, a cooperação, a aprendizagem coletiva e a presença de múltiplos agentes, múltiplas pessoas aí participando desses arranjos produtivos, que a gente chama de APL. As redes de APL, aí temos o que? As trocas de experiências, tanto complementares aí, né, a cooperação técnica, o fortalecimento da cadeia produtiva referente a toda essa linha de desenvolvimento de produtos. A outra questão que temos, como definimos a APL? A APL, elas são arranjos produtivos locais, ou seja, são aglomerações de empresas localizadas, como eu falei agora há pouco, no mesmo território, que apresentam especialização produtiva e mantêm vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si, e aí também com outros atores locais, como por exemplo o governo, associações empresariais, instituições de crédito, ensino, pesquisa. Tudo isso aí a gente tem que lembrar, olha. Então, quando a gente fala em definição de APL, vocês já vão referenciar. APL é o quê? Arranjos produtivos locais de empresas. Por quê? Essas empresas ela têm um objetivo comum, têm uma finalidade de trabalhar no mesmo âmbito, né? No mesmo âmbito de articulação. Então, como a gente pode falar em APL, existem as APLs governamentais, associativas, empresariais, né? Além das linhas de crédito, tanto para ensino quanto para pesquisa também. Então, um exemplo aqui que a gente tem são o quê? As ações integradas de apoio a micro e pequenas empresas. Então, quando a gente fala quais são essas ações integradas, né? Eu tenho aqui o atendimento individual, né? E o atendimento coletivo. Quando a gente fala em atendimento individual, aqui,
atendimento individual, estamos falando em educação empreendedora, que vocês estão vendo aqui, né? E cultura da cooperação. Então, temos essa ação aqui como a prioridade. Como temos aí o atendimento individual, é necessário o quê? Educação empreendedora, cultura da cooperação técnica, né? Eu posso montar empresas nesse setor? Posso. Né? Eu tenho orientação empresarial, como agente aí do atendimento individual, mobilização e organização, representação das micros e pequenas empresas, né, com ação integrada. Logicamente que aqui é tudo um círculo. Então, quando eu falo em atendimento individual, eu estou falando referenciando essas ações. Eu estou falando também em tecnologia? Estou falando em acesso a mercados? Estou falando em acesso a serviços financeiros? Também estou. Agora, quando eu falo em atendimento coletivo, eu também tenho tudo isso. Lembrando que eu tenho aqui uma cadeia, né, referenciada. Então, ele é um ciclo que se fecha, né, quando eu falo aqui. Então, eu tenho a tecnologia e inovação como parte tanto do meu atendimento individual como do meu coletivo, né, a minha mobilização, a minha orientação empresarial, a minha atividade aí de cultura de cooperação técnica, de cooperação, de empreendedor, né, de educação, de serviços aí financeiros e acesso a mercados. Então, ó, essas ações são todas integradas entre si. Então, é uma junção de várias características. Acesso a mercado é importante? É, lógico que é, né? A parte financeira é? Também. Então, tudo isso aí a gente tem em relação à característica de micro e pequenas empresas. Quando falamos no empreendedor individual, estamos falando o quê? Que é a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como um pequeno empresário. Então, esse empreendedor individual, ele vai ter as características dele de empreendedorismo, de montar um negócio, de ter um objetivo, de ter uma meta, de ter uma missão, de ter uma visão, de ter os valores alcançados com a finalidade de alcançar aquele cliente, né, de alcançar determinado produto, bens ou serviços. Então, para isso, ele trabalha o quê? Por conta própria. Então, ele vai ser um pequeno empresário. Ele tem que faturar aí no máximo 36 mil por ano. Então, a característica do empreendedor individual é o quê? Ele ter o seu faturamento máximo anual de 36 mil. E não ter a participação em outra empresa, como sócio ou titular, e ter um empregado contratado que receba o salário mínimo ou piso da categoria. Então, o empreendedor individual, ele só pode ter um funcionário contratado, né? E aí recebendo um salário mínimo, né? Do piso que ele foi contratado. A outra questão, tem que estar registrado no CNPJ. O CNPJ é o Cadastro Nacional de Pesquisas Jurídicas e tem que estar enquadrado no Simples Nacional, que aí também ficará isento de tributos federais. Nesse caso, quando o empreendedor individual ele se cadastra no Simples Nacional, ele vai ficar isento aí do imposto de renda, do PIS, que é o Programa de Integração Social, que tem que pagar nessas taxas realmente quando as empresas são grandes, quando tem um faturamento aí maior do que 36 mil, tem que pagar uma série de impostos. Então, esses impostos aí vão ficar isentos na característica do empreendedor individual. Quais são os impostos que temos que pagar, né? Aí, referente quando se tem um CNPJ. Então, o imposto de renda tem que ser pago, né? Nesse caso, o empreendedor individual não precisa, ele fica isento, desde que ele se enquadre no Simples Nacional. O PIS, que é o Programa de Integração Social. O COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. O IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. O CSLL, que é a Contribuição Social sobre Lucros Líquidos. Né? Então, esses impostos, o empreendedor individual ele não precisa pagar, se preocupar em pagar. O valor fixo mensal tem que ser o quê? De R$ 25,25, R$ 25,25,
comércio ou indústria, ou R$ 33,25 para prestação de serviços, que será destinado à Previdência Social, ao ICMS, né, que a gente tem o Imposto sobre Contribuição de Mercadorias e Serviços, e ao ISS, que é o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Então, aí tem um valor fixo mensal que é taxativo, né, que aí, nesse caso, o empreendedor individual, ele só vai pagar essa taxa referente a impostos. Então, já tem aí uma garantia legal, né? Quando a gente fala em empreendedorismo coletivo, estamos falando o quê? Que é uma organização comunitária que passa a ser uma instituição importante na promoção da participação social dos envolvidos na comunidade, na condução de suas ações e decisões, a fim de promover o desenvolvimento. Então, o empreendedorismo coletivo, ele vai o quê? Agir de forma também social. Né? Então, ele vai agir de forma o quê? Comunitária, né? Pensando também na sociedade, em prol de um objetivo comum. E lembrando que o quê? Que tem uma participação importante aí dos agentes envolvidos, das pessoas envolvidas, o quê? No referenciamento da tomada de decisões, né? Em prol de um objetivo comum. Então, quando tratamos de cooperativas, né, associações, geralmente a gente está falando o quê? Que as cooperativas é uma associação de 20 ou mais pessoas que se unem espontaneamente para produzir um bem ou prestar um serviço. Por exemplo, vocês estão aqui, né? Vocês podem se unir em cooperativas em prol de o quê? De uma realização de um serviço, a realização de um bem. Né? Então, vocês podem estar reunidos aí, por exemplo, cooperativa do mel, cooperativa do leite, né? Vai depender. Então, a cooperativa não tem fins lucrativos. Os cooperados, eles buscam o quê? Melhorar a remuneração e as condições do seu trabalho, produzindo ou prestando um serviço melhor à comunidade e recebendo conforme a sua produção. Então, conforme a sua produção vai alavancando, ele vai recebendo conforme vai produzindo. Então, lembrando, a cooperativa, ela não tem fins lucrativos, ela tem fins sociais, tem fins de buscar melhores condições de trabalho. Logicamente, que é na prestação do serviço. Então, ele vai receber como feedback, produziu, ganhou, né? Conforme o sistema produtivo que tem aí referente à cooperativa. Quais são os fundamentos e dimensões filosóficas da cooperação? Quando a gente fala em fundamentos e dimensões filosóficas da cooperação, estamos falando em algumas características, como humanismo, liberdade, democracia, participação, né? Essas 4 aqui vertentes. A priori, temos o quê? Referente ao humanismo, a valorização do homem pelo que ele é e não pelo que tem. Então, quando a gente fala em empreendedorismo aí, que a gente fala o coletivo, a gente vai valorizar o quê? O humanismo, a pessoa pelo que ele é. Não pelos valores de bens que ele tem, não pelo dinheiro que ele tem, mas é pelo ser, pela pessoa. A liberdade, quando falamos na liberdade, estamos falando em autodeterminação do ser, inclusive a cooperação. Ou seja, tem a liberdade de estar fazendo algo melhor em prol, tanto para a sociedade, quanto para o meio ambiente, quanto para as questões voltadas, né, de melhoramento socioambiental, socioeconômico. Então, tem essa visão aí de dimensão. Né? Quanto à democracia, cada pessoa um voto e decisão pela maioria e igualdade. Então, dentro de uma dimensão aí de cooperação, dentro de coletividade, né, que a gente tem, quando falamos em coletividades, estamos falando em democracia. Então, cada pessoa tem o direito a voto, né? E a decisão é tomada aí pela maioria. Né? Então, tem a igualdade aí de estar opinando, né? Cada pessoa pode expressar aquilo que pensa, tem a liberdade de expressão e tem a liberdade de votação dentro de uma sociedade de cooperação. Então, quando a gente fala aí, lembrando que é o sistema democrático. Já na participação, uma exigência da vida cooperativa, então todos têm que participarem. Né? Por exemplo, se eu montar uma cooperativa de catadores de lixo, logicamente que eu tenho a participação de todos, em prol do quê? Das melhores condições, né, de vivência deles para não ficarem no lixão coletando aqueles materiais,
né, de forma aleatória, sem higiene, sem segurança, sem limpeza, né, de qualquer forma. Então monta-se o quê? Uma cooperação de catadores de lixo. Além de estar fazendo um bem danado, né, para a sociedade, eles vão estar se autoajudando, recebendo ali um salário, né, tendo as condições melhores para triagem, máquinas, equipamentos, né? Então todos ali estão trabalhando em prol de um objetivo. A outra questão que temos é a responsabilidade. Então, cada um dentro de uma cooperação, dentro de uma cooperativa, dentro de um trabalho coletivo, é responsável pelas suas ações. Então, cada um responde pelas suas ações. Já a solidariedade é o quê? Um por todos, todos por um. Né? Então, é aquela questão, ó, vou defender o meu colega vai me defender, porque estamos numa razão única, num bem comum, no objetivo comum, numa meta. Então, todos ali estão envolvidos, além de ter a sua responsabilidade, todos ali são um por todos e todos por um. Então, todos ali se dão as mãos. E a justiça social. Então, a cada um conforme a sua participação. Nesse caso, né, cada um conforme a tua produção, a cada um a sua participação de maneira de cooperação, de coletividade. Quando falamos aqui que o empreendedorismo coletivo ele está ligado ao terceiro setor, o que isso significa? Significa que temos o quê? 3 características de setorização do empreendedorismo. Quando falamos no primeiro setor, estamos falando que o primeiro setor, dentro da área do empreendedorismo, ele está referenciado o governo, que ele encarrega as ações públicas, tais como fiscalização, justiça, polícia, que é o poder de polícia, né? As políticas públicas, como por exemplo. Então, lembrando, o primeiro setor vai ser sempre referenciado pelo órgão público, o governo. Pode ser o quê? Governo federal, estadual, municipal, né? Então, toda essa questão está referenciada ao primeiro setor. Quando falamos no segundo setor, estamos falando o quê? Na indústria e comércio. Ou seja, eu estou falando na prestação de serviços, ou seja, a prestação de serviço ele vai gerar lucros para o empreendedor. Estamos falando em quem agora? No empreendedor, aquele que visa lucros, né? Aquele que tem indústrias, que tem fábricas, que tem comércios, né? Aquelas pessoas que têm empresas de engenharia, né? De construtoras. Então, esse é o segundo setor. O terceiro setor, estamos falando em cooperativas e associações. Então, quando falamos em cooperativas e associações, estamos falando em quem? Entidades privadas, sem fins lucrativos e que prestam serviços públicos. Se a gente falar no empreendedor individual, estamos falando que ele está aderido ao quê? Ao segundo setor, porque ele vai visar o quê? A prestação de serviço e o lucro aí dele, né? Seja o lucro líquido ou presumido. Então, temos aí, quando falamos em terceiro setor, lembrando, estamos falando sempre nas cooperativas e nas associações. Lembrando que é sem fins lucrativos.